Gente, preciso fazer minha unha. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. O que você acha? Eu vou tirar aqui o meu esmalte. Eu amo esse negocinho aqui da Granada. Removedor de esmalte. Ele tem uma esponjinha dentro, não sei se vocês conseguem ver. Daí você coloca o dedo dentro dessa esponjinha e vai girando assim. Ele remove o esmalte, remove de uma maneira por completa. Dura meses isso daqui, sei lá, cada uns 6 meses eu troco. E troco também porque eu uso bastante esmalte vermelho, daí vai enchendo aqui dentro o líquido que vai tirando. O removedor, quando você fica assim, a ponta do seu dedo fica toda avermelhada por causa do removedor cheio de esmalte vermelho. Mas hoje eu não vou pôr vermelho, não. Eu não sei quando que eu vou pra Socorro ajudar minha sogra. E se eu colocar esmalte vermelho pode lascar, daí fica feia, né? E eu não sei quando que eu vou poder fazer minha unha de novo. Então eu vou passar um nude. E enquanto eu vou fazendo, a gente podia ir conversando, tem umas coisas pra falar com você. Conversei com uma amiga recentemente e achei um papo bem legal pra trazer aqui. Sobre quando nós estamos passando por momentos difíceis, às vezes a gente não percebe, mas Deus está agindo. E a gente só entende isso quando a gente toma um distanciamento histórico. E eu vou trazer alguns exemplos da minha vida, do que eu entendi, só depois que foi passando. E hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus estava agindo. Mas em alguns momentos eu estava tão desesperada que eu não percebi. Mas o que é mais importante disso tudo é que Deus está fazendo a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Também não adianta a gente se acomodar e ficar esperando Deus agir. E nesses exemplos que eu vou trazer para você, eu vou dizer também como é que eu fiz a minha parte, como as coisas foram acontecendo. Inclusive, quando eu vendi a Xerimbom, isso não tem tanto tempo. Eu vendi em dezembro, então vamos dizer assim, que tem menos de um ano de algumas coisas que eu vou falar para vocês, e tem outras coisas que tem muito tempo. Por exemplo, do Gui pequeno, o Gui já vai fazer 22 anos. Então, vamos trabalhar fazendo unha e conversando, né? Espero que esse vídeo possa te ajudar, ou pelo menos se não te ajudar, que não atrapalhe a sua vida. Tem momentos tão difíceis que a gente passa na vida, que a gente dá a impressão de cansaço físico, emocional, esgotamento, que a gente fala, puxa, eu tô lutando tanto, eu batalho tanto e nada tá dando certo, ou eu tô tão cansada de lutar, tenho vontade de parar ou de me acomodar um pouco porque eu tô sem forças. Mas a gente vai adquirindo forças muitas vezes no caminho. A gente vai repondo a nossa energia e é muito importante repor, né, de alguma maneira ou de outra. Mas quando nós viemos para Guarulhos, vamos começar lá atrás. O Gui e o Caio eram pequenininhos, né? E eu vim sem trabalho, porque eu tinha um Gui e o Caio pequeno, ficava com eles. E o Fábio veio trabalhar, ele trabalhava em cartório. Só que quando ele chegou, o salário dele era bem baixinho. Na época era R$ 1.800. Hoje em dia seria o quê? Uns 2.500, 2.000, acho que uns 2.500. Só que pra gente que veio de Socorro com 2 filhos pequenos pra se manter aqui, era pouco. Ainda a gente pagava, acho que era 800 ou 900 reais de aluguel. Que a gente pagava aluguel aqui. O restante era pra viver tudo e era pouco pra que eu não tava trabalhando na época. E daí o Gui foi lá em Socorro, quando nós viemos, ele estudava escola pública. Mas Socorro é pequenininho, uma escola que as escolas são melhores porque são escolas pequenas, e a cidade pequena é outro ritmo, escola pública, né? Aqui, quando nós viemos, nós fomos morar num bairro e a escola pública lá, segundo o que todo mundo falava, os vizinhos, com quem eu conversava e puxava assunto, eu sempre perguntava, eles diziam, melhor não. Ainda mais o Fábio e eu, que éramos tão inocentes, gente, quando a gente veio de Guarulhos, não que a gente não seja tão inocente até hoje, eu tenho o meu lado inocente até hoje, mas naquela época, gente, nossa, entre essas coisas eu vou te contar, a gente tomou golpe numa casa que a gente comprou e tomou muito na cabeça em Guarulhos. Mas enfim, daí nós viemos para Guarulhos, todo mundo orientando, toma cuidado, escola pública, o Guilherme tinha 4 anos nessa época, não, ele já tinha 5. Nessa época não era obrigada a estudar, então ele estudou um tempinho em escola particular, mas financeiramente fazia muita diferença pra gente. Era muito caro no nosso orçamento, muito pesado. A minha cunhada até gentilmente comprou as apostilas, porque escola pública, né? Escola particular, você compra, paga mensalidade, você rematrícula, material didático, todos os passeios, tudo. Então, pra gente pesava muito. E a minha cunhada até comprou material didático pra ele, eu lembro que na época ia ser muito apertado pra gente. Ela veio nos visitar e ela percebia a nossa dificuldade financeira e falou, eu vou dar pro Gui, ela é madrinha do Gui.
Então, né, ela até comprou o material e o Gui ficou estudando na escolinha por um tempo, por acho que uns 6 meses. Mas depois tinha que renovar o material didático e a gente estava muito apertado também. Conversei com o Fábio, como não era obrigado a estudar ainda, falei para ele, Fábio, sabe o que a gente pode fazer? Tirar ele da escola e ele fica em casa, eu vou ensinar ele em casa. E assim nós fizemos. O Guilherme ficou 1 ano em casa e diante de tantas situações financeiras que a gente estava passando, dificuldade também, porque queira ou não é difícil se adaptar, né? Vindo de uma cidade pequenininha de 30 e poucos mil habitantes para Guarulhos, que tem milhões, longe da família, só eu e ele, sem conhecer ninguém, a gente não conhecia ninguém, a não ser o pessoal do trabalho dele, né? Então, foi muita dificuldade. E eu resolvi, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Naquela época não tinha internet como tem hoje em dia, era discada, era difícil. E eu também não tinha essa noção de pesquisar coisa na internet, enfim. Eu falei, vamos ficar em casa. Fui na banquinha de jornal, comprei aquelas revistinhas, sabe? Que tinha revistinha de R$ 1. Ah, você quer sair? Eu fechei a porta pra eles não fazerem barulho. E a Laurinha quer sair, eu já volto. Voltei. E eu comprei aquelas revistinhas que eram R$ 1, que era de circular, de seguir ali pontilhado, enfim, um monte de coisinha que tinha assim de pintar. E fui pegando. E naquele período eu fui ensinando o Gui a ler, de acordo com o que ele sabia, de acordo com a idade dele, ensinando. E ele foi tendo um progresso muito grande, tanto que quando ele entrou na escola, depois ele acabou pulando o primeiro ano. Só que na época, para mim, eu via como eu não percebia, não tinha noção do que eu estava fazendo exatamente, da grandeza que aquilo tinha e de quanto aquilo ia ajudar ele na vida. Eu estava fazendo aquilo para ele não ficar atrasado na escola, que eu sabia que quando ele voltasse para a escola, os amiguinhos iam estar muito mais lá na frente, mas eu não tinha noção da grandeza e o quanto eu poderia estar ajudando ele. Tanto que ele depois, eu não sei hoje em dia que é, mas ele faz aniversário 30 de dezembro. E hoje em dia é diferente, mas na época dele, ele podia pular de série. Então ele pulou, ele não fez primeira série, ele foi direto pra segunda quando ele voltou pra escola. Daí depois de um tempo a gente conseguiu pôr ele numa outra escola particular um pouco mais barata, que a gente mudou de casa. Conseguimos pagar, a vida foi melhorando e ele, com a base que eu tinha dado pra ele em casa mesmo, ele conseguiu. Então quando nós estamos fazendo as coisas, nós estamos vivendo a dificuldade, a gente não percebe a grandeza que isso pode ter na nossa vida, porque eu amadureci muito como mãe também, dando aula para ele em casa, que eu nem sabia que eu estava dando aula, na minha cabeça eu estava só ajudando ele a não ficar atrasado na escola. E a vida vai acontecendo. E também tem o fato da gente fazer a nossa parte, mas mal sabia eu que Deus estava trabalhando em tudo isso. Quando agora, vou voltando agora para mais recente, quando nós fomos vender a Xerimbom, eu não percebi que Deus estava agindo mesmo antes da venda. Porque chegou uma época que nós estávamos muito cansados mesmo, Fábio. Só que a gente não estava falando muito um pro outro. Porque, sabe aquele negócio, eu não quero desanimar ele e ele também não quer me desanimar, apesar de financeiramente estar dando muito certo, nós estávamos esgotados e esgotando a nossa família também, né? Eu falo a relação com os filhos, família que eu falo, o Fábio, eu e as crianças. E também a família, a outra parte da família ampliando também, a gente não tinha tempo para mais ninguém, para dar atenção para o restante da família, né? Vovó, irmãos, enfim, e aí vai. Mas quando nós não falamos um pro outro, e tinha sempre eventos de Xerimbom que a gente trazia possíveis compradores, mas não é eu, o Fábio. A equipe de venda da Xerimbom Central trazia para nossa, né? E só que possíveis compradores para comprar uma do zero, né? A gente não falava em venda, Fábio e eu não falávamos em vender, nem passava na minha cabeça, pelo menos, que isso poderia acontecer. E nesses eventos, a gente sempre atendeu muito bem todo mundo, toda a equipe. A gente financeiramente não ganhava nada com isso, do ponto de vista de que a gente só ganhava o que vendia ali, né? Mas a gente fez muito bem o nosso papel, o nosso trabalho, e nós fizemos isso várias vezes. E era desgastante, enfim. E como nós fazíamos um trabalho tão bem feito, depois que, quando nós resolvemos vender isso, passou muito tempo, um tempo depois, quando nós resolvemos vender, quem comprou a nossa unidade é uma pessoa que veio visitar naquele período que a gente aceitava fazer os eventos lá
na nossa unidade e através do nosso bom trabalho que nós fazíamos, do bom retorno financeiro que aquilo dava, não o evento em si, mas a unidade dava, chamou a atenção dele. E quando nós resolvemos vender, foi uma pessoa que estava lá naquele dia, que naquela época nunca passava pela nossa cabeça. Essa venda era simplesmente: faça a sua parte, faça a sua parte. Que Deus está trabalhando nisso sem a gente saber. A gente conseguiu vender depois para ele, porque ele já conhecia, ele já via a nossa unidade em funcionamento. E conhecia de verdade, não é conhecia de boca e nem conhecia, tanto que nós ficamos um mês junto, pra ele entender como é que funcionava e se realmente valia a pena, tudo isso. Quando estava acontecendo, a gente não percebeu que Deus estava trabalhando, e quando nós decidimos vender, levou alguns meses, mas Deus já tinha trabalhado anteriormente nisso, que quem comprou já conhecia a nossa unidade anteriormente. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe o que me vem sempre à cabeça nos momentos de dificuldade? Continue a nadar. Sabe aquele do filme Nemo? Me vem isso à cabeça. Continue a nadar. Se eu não sei o que fazer, eu continuo a nadar. E a nadar nem que seja um pouquinho mais do mesmo. Mas se eu tô muito cansada, eu tendo a descansar. Eu posso até chorar, eu posso até esmorecer, mas depois eu respiro fundo e vou de novo. Porque na minha cabeça tá assim: Tati, calma. Sabe aquele diálogo interno? Calma, vai ficar tudo bem. Chora, você tem os seus motivos, eu consigo te entender, mas continue a nadar. Continue a nadar. Então, esse é um dos... Deixa eu fechar a porta aqui, que tá um caminhão fazendo barulho. Tem um vizinho da rua lateral que tem um bicho. Então, faz barulho. O bichinho tá trabalhando, né? Então, continue a nadar é uma das coisas que me sempre vem à mente, mas é importante a gente também se permitir chorar, se permitir esmorecer um pouco, sentir que eu preciso respirar, chorar mesmo, muitas vezes chorar desesperadamente, mas depois a gente se recupera. Os meus filhos são um exemplo disso, porque lembra que eu já até gravei aqui um vídeo falando, eu tinha dificuldade, o Fábio tinha um problema sério, né, de fertilidade, e que eu poderia não ter filho nenhum, que eu fiz 2 inseminações e nenhuma das 2 deram certo. Depois de um tempo que eu fui ter eles naturalmente, esse é um exemplo. Eu fui fazendo a minha parte, mal sabia eu que Deus estava trabalhando. Tem um outro momento, que é quando eu terminei, estava na faculdade também. Daí, na faculdade de psicologia, nós vamos fazendo os nossos contatos, vamos, né? Eu, pelo menos, tentava interagir, fazer tudo o que estava ao meu alcance em termos de trabalho voluntário, em termos de me candidatar, tudo que eu podia para aprender mais, né? Daí eu tava super preocupada no final da faculdade. Os meus filhos, tem os meus 3 filhos também, eu não queria ir trabalhar de uma maneira fixa em clínica, assim, eu já sabia que eu queria clinicar, mas eu tinha receio por causa dos meus filhos, assim também, o que eu vou fazer com eles, o horário deles, que o Fábio sai de manhã para trabalhar e volta à noite, tardezinha, né, no fim do dia. Então não dá para ele ficar indo buscar, se tornar uma rotina, ele buscar, ele levar e cuidar Agora já são grandes, mas não eram. Das crianças. Então eu tinha que pensar alguma coisa que conseguisse conciliar no meu horário de mãe, porque a prioridade eram meus filhos. E eu tava bem assim, insegura. Nossa, acabar a faculdade, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir paciente? Como é que vai ser a minha carreira? Não sei o quê. E eu pensava nisso, continue a nadar. E daí eu me candidatei a fazer um serviço voluntário. Na época era numa igreja. E lá tinha professores que davam supervisões para os alunos, assim. E eu fazia essa supervisão e eu gostava tanto do que eu fazia, conseguia fazer tão bem feito o meu trabalho, que era voluntário, mas eu fazia, cuidava do horário, cuidava dos papéis que a gente tem que entregar, porque existe todo um processo para fazer isso, meu cuidado com os pacientes, que os próprios professores começaram a me indicar para pacientes particulares. E por meio disso é que eu fui conseguindo encontrar o meu caminho na psicologia na época. Nesse sentido, eu tinha a impressão, quando eu tava saindo da faculdade, nossa, você fez tanto, você se esforçou tanto, e agora você vai morrer na praia, porque não tem, você não vai conseguir viver disso. E é isso, a gente tem que caminhar. A gente caminha, que o caminho
vai surgindo, as coisas vão surgindo, mas para isso a gente tem que se movimentar. O exemplo do fim da faculdade foi assim também. Tenho muita história para contar para vocês, esse vídeo vai ficar longo demais, mas vou contar uma outra passagem da nossa vida, que foi uma passagem muito séria. Isso trouxe sequelas graves de saúde pro Fábio, ter passado por tudo isso, uma depressão, enfim. Quando nós viemos para Guarulhos, a gente alugou a nossa casa, a gente alugou uma casa aqui em Guarulhos, né? Mas eu tinha uma casa em Socorro, só que era uma casa que a gente estava construindo. Então não estava acabada a ponto da gente alugar a casa, porque ela ainda estava em construção, mas nós já morávamos na casa, não dava para alugar, e também a gente não queria vender porque a gente não sabia se ia dar certo em Guarulhos, né? Então a gente alugou uma casa aqui em Guarulhos. Daí nós ficamos um tempo por essa casa, mas daí pensamos, nossa, na época era R$800 o aluguel, 900. Era isso. E a gente pensou, talvez seja melhor a gente comprar mesmo, vender a nossa de Socorro mesmo inacabada, mas comprar uma aqui mais simples, para que a gente economize esse dinheiro do aluguel. E daí a gente começou a procurar uma casa. Resumindo, nós compramos uma casa e levamos um golpe. Um golpe. Na época acho que eram 70, 80 mil reais que nós levamos. Enfim, gente, foi tanta confusão, mas tanto desespero. A pessoa ameaçava a gente com arma. Foi socorro, Deus, realmente. Foi uma época muito difícil da nossa vida. Eu não tinha Helena ainda, o Gui e o Caio eram pequenininhos. Foi um tormento. Mas, onde que eu quero chegar com vocês, que Deus tá fazendo uma parte dele enquanto a gente faz a nossa. Antes da gente descobrir o golpe, eu já tava morando nessa casa que a gente tinha comprado. E tinham pessoas que iam lá na minha casa falar, eu queria saber do antigo dono dessa casa. Coisas assim, porque se a pessoa deu um golpe em mim, imagino que ela deve estar dando golpe em muitas outras pessoas. E entre elas, que iam sempre em casa, essas pessoas, mas eu não tinha levado golpe, então não tinha nada que reclamar ainda. Mas eu sempre acolhi muito bem as pessoas que vinham. E dentre elas tinha uma pessoa que fez toda a parte de decoração da casa da pessoa. E ela foi lá na minha casa e falou assim, ó, fulano não me pagou, eu gostaria de ter alguma informação para eu conseguir receber de tudo que eu investi. Se foi cortina, foi coisas de decoração da casa. E eu acolhi, no final a gente acabou conversando, eu acabei descobrindo onde era o lugar que essa tinha essa loja dela. Enfim, houve um início de um relacionamento, de amizade ali, por meio dessas atrapalhadas que essa pessoa tinha feito. Daí corta, não só essa, mas como outros, pedreiro também que tinham feito lá e não tinham recebido. Então eu acabei conhecendo, olha que Guarulhos é enorme. E eu me considero ainda uma caipira, mas eu era muito mais caipira do que eu sou hoje. E daí essas pessoas iam lá e eu sabia quem era, sabia onde que, enfim, tinha um certo contato com essas pessoas. Corta pra eu levar um golpe daí, né? Descobrimos o golpe e tal, precisamos resolver isso na justiça. Passado ano isso. A gente tinha um advogado, tudo que se dispôs a ajudar a gente, mas vocês sabem que advogado tem um monte de casos e eles fazem o que eles consideram que seja certo, e muitas coisas era eu que tinha que correr atrás. Nessa época, eu tava grávida da Helena, porque eu já morava aqui nessa casa, mas a gente ainda tava correndo atrás para receber o dinheiro do golpe, né? E eu lembro, gente, eu tava grávida já de uns 8 meses. Eu indo de loja em loja dessas lojas que eu conhecia, falar com o pedreiro, falar com tudo isso, para que eles conseguissem ser testemunha de que essa pessoa não deu um golpe só na gente, deu um golpe em outras pessoas também, para provar a má fé da pessoa, entendeu? E mal sabia eu que cada visita dessa que eu recebia na minha casa, que eu tinha esse contato e que sem interesse nenhum, porque eu nunca imaginaria que eu levaria um golpe, eu consegui esses contatos que conseguiram ser testemunhas desse caso depois, e eu consegui reaver o meu dinheiro. Essas pessoas também entraram na justiça, também conseguiram reaver o dinheiro delas. Nós conseguimos reaver o dinheiro parcelado, enfim, com muita dor de cabeça, muitos anos depois, mas conseguimos. E Deus estava trabalhando, só que no momento era tão desesperador, porque minha filha estava prestes a nascer, tinha 2 outros filhos pequenos, o Fábio estava numa depressão, gente, mas uma depressão, assim, no fundo do poço, depois de tudo isso que tinha acontecido com a gente. Não queria me emocionar e não quero. Que esse não é o intuito do vídeo, mas é o intuito de dizer para você que se você tá passando por situações difíceis, situações que
você não sabe mais o que fazer, você tá lutando. É calma, caminha, chora, chora de novo, se desespera, reza, levanta e vai fazer a sua parte. Continua, porque as coisas vão acontecendo. Não parece, mas Deus está trabalhando, como estava trabalhando e continua trabalhando na minha vida em cada momento que eu estava vivendo, mas eu não estava percebendo, só percebia depois. E quando a gente toma esse distanciamento histórico, é que a gente percebe o quanto as coisas estavam acontecendo. Tem uma passagem que fala sobre o carvalho, né? Aquela árvore deslumbrante, enorme, forte, resistente, que para ela se tornar tão resistente daquele jeito, passa centenas, eu não vou chutar agora, mas é muitos anos, eu vou falar centenas, mas pode ser que eu esteja errado, de anos criando raízes, o que ninguém tá vendo aqui fora. Mas as raízes estão sendo criadas e de repente começa assim a surgir aquela árvore frondosa. Mas enquanto aquelas raízes estão sendo criadas, desenvolvidas, fortalecendo o que vem depois, ninguém percebe. Pode ser que você não esteja percebendo, mas Deus está criando raízes. Você pode estar se aprofundando para que um dia essa sua história seja uma história frondosa. Igual eu contei algumas aqui, mas eu já passei por muitas coisas na vida e que devagarzinho eu vou contando para vocês. Mas eu espero que esse vídeo possa colaborar um pouquinho e te trazer um pouquinho de esperança. E que calma, respira, continua a nadar, descansa, chora, mas volta, reage, que você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Já deixa o seu joinha. Eu falei que eu ia fazer minha unha, gente. Fiquei aqui mais conversando com vocês do que fazendo a minha unha. Mas agora sim, eu faço a minha unha. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like, compartilha esse vídeo se for importante para você ou para alguém que você acha que precisa. Já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito.